Olá meus caros, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é para explicar o julgamento do STF sobre a chamada tese tributária do século, que se encerrou no último dia 14 de maio agora. Então, separei algumas perguntas que me fizeram no Instagram do nosso escritório, algumas situações práticas. Vou trazer tudo aqui hoje para que vocês entendam 100% como é que ficou essa decisão e esse tema. Vamos lá? O caso é bastante conhecido, então vou fazer uma ambientação, caso você ainda não conheça esse tema, mas de uma forma bem breve, porque esse tema já é bastante difundido. Tudo gira em torno da decisão do dia 15 de março de 2017, onde o STF decidiu que o ICMS ele não faz parte da receita bruta do contribuinte. Então, por isso, o STF decidiu que o ICMS ele não pode compor, não pode fazer parte da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, uma vez que essas contribuições elas são aplicadas exatamente sobre a receita bruta da empresa, entende? Então, uma vez que o ICMS não faz parte da receita bruta, não pode compor a base de cálculo. Apesar dessa decisão do STF ser benéfica para as empresas, para os contribuintes, a Receita Federal entrou com um pedido de embargo de declaração contra essa decisão, trazendo ali principalmente dois pontos: que o ICMS a ser excluído não fosse o destacado na nota fiscal, como o STF decidiu, mas sim que fosse o ICMS efetivamente pago pelas empresas. Não vou entrar agora na seara técnica dessa diferença, mas ela é gigantesca e traz um prejuízo bem menor para a Receita Federal, para o fisco, caso o STF mudasse de ideia e falasse, que fosse o efetivamente pago. Além disso, ela também pediu a modulação, para que as empresas não tivessem o direito de recuperar os valores que o fisco cobrou nesse formato que foi considerado errado nos últimos 5 anos, como a regra tributária permite. Tudo isso para reduzir o prejuízo do fisco, da Receita Federal. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir um vídeo que eu já produzi aqui para o canal, que trata tudo sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e também explica se empresas pequenas e médias também possuem esse direito. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Partindo então para o esclarecimento que eu vou fazer para vocês de como que ficou esse julgamento do STF, primeiro eu quero destacar que, finalmente, pessoal, as empresas, os contribuintes podem ter uma segurança jurídica, uma clareza total sobre esse tema que iniciou lá em 1998 e, após 23 anos, teve um desfecho final, um desfecho completo no STF, onde todo mundo agora pode respirar aliviado, ficar tranquilo, porque finalmente essa discussão acabou por completo. E o que, afinal, o STF decidiu? Inicialmente, por maioria, e o ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago, como o fisco defendia até então. O fisco defendia que era o efetivamente pago justamente porque tem uma diferença gigantesca entre esses dois valores de ICMS. O efetivamente pago é muito menor e se o fisco conseguisse essa mudança, reduziria muito o seu prejuízo. Por outro lado, caso mudasse algo nessa decisão, então ainda bem que não mudou, as empresas agora estão tranquilas, porque muitas já excluíam o ICMS destacado com base em liminares, muitas já haviam tido seu processo finalizado, transitado em julgado com base no ICMS destacado nota fiscal, então criaria aí um verdadeiro rebuliço caso o STF mudasse de ideia, pessoal, traria uma insegurança jurídica gigantesca, poderia ensejar ações rescisórias por parte da Receita, para buscar valores ali que as empresas economizariam a mais com base no destacado. Então, ainda bem que o STF não mudou de posicionamento. Então, todas as empresas agora podem ficar tranquilas e continuar excluindo, o ICMS da base de cálculo destacado ou buscar esse direito caso ainda não possua. Em segundo lugar, o STF decidiu que sim, modulação se aplicará para esse caso. E a modulação foi fixada no dia 14 de março de 2017, quando o STF julgou o mérito dessa questão, lá em 2017 mesmo. Então, quem entrou com um processo, pessoal, até o dia 15 de março de 2017, de acordo com o STF nesse julgamento, não vai sofrer modulação nenhuma. A modulação ela só se aplica, na verdade, para quem entrar com um processo depois. Vou explicar isso para vocês na prática. Se uma empresa entrou com o seu processo em 2015, ela vai se beneficiar da regra do indébito tributário, da restituição, da repetição, que a gente chama tecnicamente. Ela entrou em 2015, ela vai poder retroagir 5 anos. Então,
ela já entra ali pedindo uma devolução de 5 anos, de 2015 a 2010. Digamos que o processo dessa empresa transitou em julgado, acabou no ano passado, 2020. Essa empresa, então, ela recuperou 10 anos. A modulação não se aplicou a ela, né? E mesmo que o processo dela ainda não tenha transitado em julgado, se ela entrou em 2015 e transite, por exemplo, agora nos próximos meses, ela vai recuperar aí 11 anos, né, de valores que o fisco cobrou a mais. Agora vamos para um segundo exemplo de uma empresa que sim, que foi afetada ou que vai ser afetada pela modulação. Imaginem uma empresa que entrou com um processo no ano passado, no último dia de 2020, no dia 31 de dezembro de 2020. Se essa empresa não fosse afetada pela modulação, se não existisse esse julgamento do STF, essa empresa ela poderia retroagir 5 anos. Ela poderia recuperar valores até janeiro de 2016. No entanto, o STF falou que existe um marco de modulação no dia 15 de março de 2017. Então, o que vai acontecer com essa empresa, né, que entrou no último dia do ano passado, de 2020? Ela vai poder recuperar valores de 2020, 19, 18 e aí mais ou menos 7 meses de 2017, até o dia 15 de março. Então, mais ou menos 4 anos, né? Percebam que ela perdeu um ano aqui, que a modulação sim afetou ela, porque ela entrou com um processo depois do dia 15 de março de 2017. Compreendem? Percebam que a regra do indébito tributário é retroagir 5 anos e o que a modulação faz é justamente restringir, né, esse período. Nesse caso, ficou aí em torno de 4 anos. A empresa perdeu um ano, né? Mas se não tivesse sido julgado modulação, ela recuperaria todos os anos passados normalmente. Sobre o julgamento, eu separei aqui algumas perguntas que fizeram pra gente no nosso Instagram do escritório. Já respondi por lá, mas pretendo também trazer aqui para deixar registrado nesse vídeo, pessoal. São algumas perguntas interessantes que fazem sentido. A primeira delas é, essa decisão do STF agora no dia 14 de maio, final, né, sobre a exclusão do ICMS, ela é definitiva? Acabou mesmo? E sim, pessoal. É bom poder falar isso, por muito tempo a gente não pôde, né? Mas hoje a gente tem segurança jurídica total sobre esse caso, dúvida zero mesmo. O STF colocou um ponto final, esclareceu qual é o ICMS a ser excluído, definiu a modulação e agora a gente tem clareza total, 100%. A segunda pergunta que fizeram foi: preciso entrar com um processo para ter direito a esses créditos numa empresa que ainda não tem o processo? Sim. Precisa ainda, pessoal, entrar com um processo judicial, não é automático, ainda não existe um procedimento administrativo, aquele que você vai lá na Receita Federal, né, e pede lá a restituição dos valores diretamente através de um processo administrativo. Isso ainda não existe e provavelmente vai demorar. É muito provável que a Receita Federal aguarde aí o julgamento ser publicado para só depois então editar uma instrução normativa e ganhar tempo, né, pessoal? Porque quanto mais tempo ela ganhar, menos valores ela vai ter que restituir. A gente sabe que o impacto desse trabalho, dessa recuperação, ele é bilionário, em torno de 260 bilhões é o que a Receita Federal estima que terá de fazer em devoluções para as empresas brasileiras. Então, para vocês terem uma noção, no julgamento em 2017, em 15 de março de 2017, o STF decidiu o mérito da questão. O julgamento foi publicado só em outubro, né, vários meses depois. Então, a tendência é acontecer o mesmo agora e demorar bastante para que esse procedimento exista no formato administrativo. Então, sim, precisa continuar ajuizando para adquirir esse direito. A próxima pergunta é: quem ainda não entrou com a ação pode entrar agora? Como eu já estava falando, né, não existe procedimento administrativo, então pode e deve, é necessário, não é nenhuma escolha. E é natural, então, que uma empresa ela possa entrar com o seu processo, só que ela tem que entender que ela vai ser afetada pela modulação. Como eu estava explicando para vocês, uma empresa que entrar hoje não vai poder usar a regra do direito tributário, que é retroagir 5 anos de recuperação, porque existe uma trava lá no dia 15 de março de 2017, o STF aplicou modulação. Então essa empresa aí vai recuperar mais ou menos 4 anos, né, de valores que o fisco cobrou a mais com o ICMS na base. E uma última pergunta que eu também separei, para quem está conhecendo esse assunto agora, né, todas as empresas têm direito à devolução desses valores? E a resposta é que não todas, mas todas aquelas que estão fora do Simples Nacional, que estão aí no lucro presumido ou no lucro real. Isso significa que elas recolhem ICMS, isso também é um requisito, né? Recolher ICMS e recolher também PIS e COFINS. Então, geralmente empresas aí que trabalham com mercadorias, com produtos, né? Com transporte, circulação de mercadorias, bens e serviços, elas acabam recolhendo o ICMS, o PIS e COFINS e, por consequência,
um na base do outro, o ICMS na base do PIS e da COFINS. Então são todas essas empresas que se encaixam nesse perfil, que recolhem esses tributos aí separadamente, né? Do Simples Nacional tem todos os tributos lá, mas eles estão embutidos, não tem essa separação, então não acarreta aí na cobrança do PIS e COFINS sobre o ICMS. Então, pessoal, esse foi o vídeo esclarecendo esse julgamento do ICMS. É possível que a gente faça novos materiais sobre alguns desdobramentos, algumas informações mais importantes aí sobre o assunto que possam acabar surgindo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, indicar para um amigo, compartilhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva e nos acompanhe aí para sempre entender e ter em primeira mão todas as notícias do mundo tributário.